pelo Teu cuidado, Senhor, tão grande com as nossas vidas. Mais uma semana, Senhor, que praticamente está se encerrando. Mas nós temos visto a Tua provisão, o Teu cuidado, a Tua proteção. E nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido tudo em tudo. E o Senhor merece, Senhor, honra e glória, Senhor, em todo o tempo. Estamos reunidos aqui, Senhor, para estudar da Tua palavra. Quero lhe pedir que uma vez mais o Senhor fale, Senhor, com a minha vida e com as nossas vidas. Que a Tua palavra seja pão, Senhor, e água para a continuidade dessa nossa caminhada, Senhor. E que nós possamos, Senhor, crescer, Senhor, segundo a Tua boa e maravilhosa vontade. Nós oramos no nome amado de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Mateus, no capítulo de número 10. Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 5. Nós começamos falando sobre isso semana passada. Vamos falar mais um pouquinho. Os 12 e a sua missão. Eu vou ler o primeiro, os irmãos podem dar continuidade. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, e nem entrareis em cidade de samaritanos. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem vossos filhos. Não levem nenhum saco de viagem, nem cabeça, nem sandálias, nem cordão, pois o trabalhador vive do seu sustento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procura saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, até que vos retireis. Quando vos darem uma raça de hospedais, esteja na sua casa. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. 14. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando sair daquela casa ou da cidade. De verdade vos digo que no dia do juízo Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples. 10, versículo. Creio que é o 4. Vamos ler do 2 em seguida. Até vamos ler do primeiro. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O 2. Este foi o teu lado, que as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e elas conduz para fora. Amém. Até aí. O versículo 14 também diz assim: olha, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Amém. Nós falamos a semana passada a respeito de algumas lutas que nós podemos estar passando na vida, mas pelo fato de nós estarmos servindo ao nosso Senhor Jesus, nós estarmos levando a nossa cruz. Existem situações que são comuns na vida e que todas as pessoas estão sujeitas de passarem. A falta de luz no bairro não significa que é uma perseguição na sua vida espiritual. Acabar a água no bairro da mesma forma. Mas a verdade é que Jesus estava falando para os 12 que eles estavam saindo com a missão de falar sobre o reino. E está dando orientação bem clara para eles de como eles deveriam agir, o que iria passar. E me chama a atenção no versículo 16, que foi o que nós
colocamos mais ênfase na semana passada, porque Jesus fala, olha, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Dando uma passada rápida e lendo rapidamente esse texto, parece que Jesus estava mandando os discípulos para uma arapuca, porque ovelha, ela não tem em si nenhum tipo de proteção. Ovelha não tem garra, ovelha não tem presa, ovelha não tem nenhuma forma de se cuidar, de se defender, a não ser através do pastor. E nós temos vários exemplos na Bíblia de como as ovelhas eram protegidas. Davi, como pastor de ovelhas, mostra que ele matou um leão, matou um urso, em defesa das suas ovelhas, porque elas por si mesmas não tinham como se defender. Mas o texto continua, e é interessante que num só versículo Jesus usa 4 animais. Ele está falando sobre ovelhas no meio de lobos, fala de ser prudentes como serpentes e de sermos simples como pombas. São 4 animais, e se a gente for pegar a característica de cada um desses animais, são todos completamente diferentes. E é interessante que, se nós formos olhar nas nossas situações, nenhuma situação é igual. Você pode estar passando por uma prova e o irmão do lado está passando talvez pelo mesmo tipo de prova, mas tem alguma tonalidade diferente. E a maior tonalidade é que Deus não dá um peso que seja excessivo. Então, a prova que nós estamos passando, com certeza, o Senhor sabe que nós estamos passando e nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Jesus fala sobre esses 4 animais, mas ele deixa bem claro que nós devemos ser prudentes como as serpentes. E tinha um outro texto que, em vez da palavra prudência, falava que a gente devia ser... tem uma outra versão, que a gente deve ser astuto. E eu não conheço crente que seja astuto. Eu conheço crente que é crente. Quando a gente aceita Jesus, a nossa natureza ela morre e a gente começa a ter a natureza de Cristo. E o nosso Cristo de forma alguma era astuto. Então, quando a gente lê esse texto, a gente tem que entender que não é que a gente precisa ser astuto, mas a gente tem que ser prudente. E Jesus estava falando, sejam prudentes como as serpentes. Nós falamos a semana passada que a serpente ela pode até sair do seu habitat, mas rapidamente ela volta porque ela quer se esconder. Ela entra no meio e a gente já não vê mais. E nós, quando nós estamos fora do nosso habitat, a gente precisa voltar. Ou seja, o melhor lugar para a gente se esconder é no esconderijo do Altíssimo. Então a gente precisa ser prudente suficientemente, porque se a gente estiver no meio de lobos, a gente deve saber que a gente tem que voltar para casa. Nós temos que voltar a nos esconder em Deus, e em Deus a gente tem a vitória. A pomba é um animal muito simples. Simples a ponto suficiente que ela mesmo se entrega para ser presa. Se você colocar comida, se você ficar perto, é capaz dela chegar e você segurar ela na sua mão. Não tem em si nada que faça com que a gente se torne criador de pomba para mostrar. Não é um pássaro exótico. É um pássaro que não tem aparência, é um pássaro. E falei ainda semana passada que o máximo que elas fazem quando tem muito é criar piolho. E para isso nada serve. Mas tem algum significado pelo qual o Senhor falou que a gente deve ser simples como a pomba. E o fato principal que eu vejo que a gente deve ser simples como a pomba é que a gente, por mais que a gente seja e que a gente esteja crescendo no Senhor, nós devemos sempre ter espaço para que Ele continue falando conosco. Nós precisamos ter espaço para que a gente se alimente no Senhor, para que a gente tenha um tempo para Ele. Nós nunca vamos ser doutores de tudo, ou melhor, nós nunca vamos ser doutores de nada. Se tem um que conhece todas as coisas, o seu nome é Jesus. Ele conhece o ontem melhor do que o nosso hoje. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então a verdade é que nós precisamos continuar sendo simples. E uma das coisas que poderia acontecer com esses homens, enquanto eles estavam saindo para falar do reino, é porque falando do reino, os sinais estavam seguindo eles. Estavam vendo pessoas sendo curadas, estavam vendo pessoas sendo libertas, estavam vendo o poder de Deus agindo através da vida deles. E às vezes a gente pode até perder um pouco desse meio termo, um pouco da gente se entregar em Deus e ver que a glória é para Deus, e a gente acabar deixando com que a simplicidade desapareça e a gente queira tomar a glória do Senhor. Mas a verdade é que tudo que nós fazemos deve ser entregue para Ele, é dele. Então ele fala, vocês sejam simples. Por mais que as coisas aconteçam, tenho certeza absoluta que vocês não estão fazendo nada para vocês. O que está sendo feito é para a glória de Deus. É o reino de Deus que está sendo espalhado.
Nós passamos por muitas lutas, meus irmãos, por muitas provas. E o problema maior do meio das provas é quando a gente deixa de ser simples. E a gente já não aceita mais conselhos. Os homens estavam escutando essa instrução antes deles saírem. Antes deles começarem a falar. Antes deles começarem a ver o poder de Deus ser manifesto na vida deles. E Jesus fala, olha, então vocês sejam prudentes, mas vocês também sejam simples. Ou seja, tenham um balanço. Tenham uma medida certa. Não sejam bobos, não deixem de ser tolos, mas olha, tenham uma medida certa. Não sejam simples o ponto suficiente que as pessoas vão lá e elas mesmo te enredem em negócios, acabem fazendo com que vocês estejam presos. Mas olha, sejam simples a ponto suficiente de saber que sempre o bom pastor tem que estar ao teu lado. Sempre vai ser a voz do bom pastor que vai guiar, que vai mostrar o caminho correto para que a gente possa andar. Estava lendo um pouco a respeito desses animais, e é interessante que um fato que eu achei fantástico é só que as serpentes não têm orelha, mas elas conseguem de certa forma escutar o barulho através de algumas coisas que ela tem dentro da sua cabeça, que faz com que vibre quando alguma coisa se move perto delas. E é interessante que nós, como cristãos, nós temos algo dentro de nós que se move o tempo todo, e principalmente quando nós estamos em perigo. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo. E daí vem o discernimento do Espírito Santo. E ainda que a gente não escute, tem horas que a nossa alma ela se agita. E quando ela se agita, tenha certeza absoluta, é Deus nos comunicando de alguma coisa que pode acontecer. O mal pode estar chegando. Ele estava falando para os homens, olha, quando o mal começar a chegar, sejam simples, sejam prudentes. Escutem acima de tudo aquilo que não faz barulho, mas prestem bastante atenção no doce Espírito Santo dentro da vida de vocês. Olha, vocês se acautelem por causa dos homens, porque eles vão entregar vocês nos sinédrios, eles vão fazer tantas coisas que vocês vão se sentir, olha, até mesmo poupados da sua liberdade. Mas tenho certeza absoluta, o Espírito Santo vai estar com vocês. E quando o Espírito Santo, olha, está conosco, não tem nenhum mal que consiga nos aprisionar. Quando vocês estiverem na frente daqueles que vocês não têm palavras, tenham certeza que o Espírito Santo vai colocar essas palavras na vossa boca. Jesus estava falando que eles estavam preparados, mas preparados porque o doce Espírito Santo estava presente. Meus irmãos, se o Espírito Santo está conosco, não importa se nós estamos no meio de lobos. O que importa é que nós estamos cheios daquele que pode nos dar vitória, até mesmo com os lobos. E é isso que Jesus está falando. Vocês não se preocupem em ter roupa a mais, não se preocupem em ter sandálias a mais, não se preocupem em ter nada a mais, se preocupem com o suficiente. E quem que nos dá o suficiente? A não ser o nosso Deus. Nós temos um Pai eterno que nos conhece muito mais do que o nosso Pai terreno. Então Ele tem sido mais do que suficiente em toda essa caminhada. O problema é que quando nós passamos por tantas dificuldades, nós podemos começar a perder a simplicidade. Nós começamos a poder deixar o primordial, que é a presença do Espírito Santo. Deixar de lado aquela comunhão com o nosso Deus de lado. Porque nós, por tantas vezes, pedimos, não aconteceu, esperamos e não veio. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo está aqui para uma vez mais nos mostrar, olha, tem perigo. Se nós não deixarmos com que o Espírito Santo seja ativo na nossa vida, nós estamos perdendo a simplicidade. Eu amo a simplicidade, meus irmãos. Eu cansei de escutar mensagens onde o pastor lia um texto, falava de outro, mas Deus operava da mesma forma. Porque Deus é Deus, e Ele operava não porque a pessoa tinha se preparado, mas porque a palavra é dele. E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Cansei de ver a simplicidade. Como é gostoso quando a gente vê os grupos hoje que ensaiam, se preparam, afinam. Olha, até pela internet a gente escuta e é aquela melodia. Mas eu cansei de ver pessoas que começavam numa altura, o outro cantava em outra e terminava numa terceira altura, mas o fogo do Senhor enchia a casa. Por quê? Porque era simples. Era para Deus. Né? Senhor, olha, não deu tempo para ensaiar, mas o que eu tenho é teu. E abriam a voz com aquela voz desafinada, cantando fora de tom, mas de repente, olha, o Espírito Santo se movia no meio da casa. Por quê? Porque era simples. Nós estamos deixando de ser simples, porque nós estamos nos enchendo muito. E quando a gente começa a se encher muito, nós podemos correr o risco de que o lobo venha e nos abrace. Meus irmãos, nós temos que voltar aos valores que o Senhor nos deu. Olha, vocês estão falando do Evangelho do Reino.
Vocês não precisam ter ouro, vocês não precisam ter prata, não precisam ter cobre, vocês não precisam ter, olha, tudo aquilo que o mundo diz que precisa. O que nós precisamos é do doce Espírito Santo. É essa simplicidade que nós precisamos ter nas nossas vidas. Sejam simples como a pomba. Por quê? Porque a pomba, ela faz seu ninho em qualquer lugar, mas quando ela sabe que ela está abrigada, meus irmãos, não tem nada que a mova. Nós precisamos estar abrigados no Espírito Santo. E é tempo de nós fazermos isso. Por quê? Porque o mundo está virando de um jeito, meus irmãos, que ainda nós temos uma liberdade maravilhosa. A liberdade de sair de casa, sair do trabalho, vir para a igreja, falar na altura que a gente quer, fazer vigília a noite inteira, buscar a presença do Senhor quando a gente quer. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Mas Jesus já aqui estava falando, olha, se acautelem, porque vão vir tempo em que as coisas não vão ser da forma como vocês pensam. Então, se a gente não fizer o nosso ninho no nosso bom Senhor, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, quando as coisas começarem a se arrochar, nós não vamos ter estrutura. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque se tem algo que o Senhor está levantando nesses dias, são pessoas que querem mais da sua presença. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós deixamos a nossa casa. Meu irmão, como era bom se a gente estivesse sentado na frente da televisão agora, sem fazer nada o resto da noite. Eu estou cansado, trabalhei demais a semana inteira. Mas se tem algo que eu amo, é estar na presença do meu Deus. Me satisfaz, me renova. Ainda que o exterior esteja corrompido, o interior começa a se renovar pela presença do nosso Senhor Jesus. É a melhor parte, aquela que nós buscamos. Jesus dá essas instruções para esses homens e fala para eles, olha, indo, preguem, falem, olha, é chegado o reino dos céus. Curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Olha, porque vocês estão recebendo de graça, então de graça vocês também deem. Não precisa reter aquilo que você recebe do Senhor. Jesus dá as instruções totais para que esses homens tenham uma missão completa, uma missão 100% de sucesso. Já imaginou chegar em casa e falar assim, olha, entre salvos e feridos, estamos todos na mesma praia, todos fomos tocados, todos fomos maltratados, mas todos nós somos mais do que vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça do Senhor nós somos alcançados. A verdade é uma só. Se nós formos simplesmente prudentes como as serpentes, mas se nós não formos simples como as pombas, nós vamos perder esse balanço. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos em todo o tempo. Reconhecer o perigo quando o perigo está chegando, mas ser simples o suficiente para saber quando nós estamos andando sozinho para o perigo. Quando nós achamos que nós estamos tão cheios que os demais já não estão no nosso nível. Quando nós pensamos que nós já sabemos tanto que os outros, não adianta sentar com os irmãos, porque não sabem nada. Eu já li a Bíblia 50 vezes. Olha, no meu tempo não fazia assim. Meus irmãos, se a gente começar a ser mordido por esse bicho e deixar com que a simplicidade saia do nosso meio, nós vamos ser comidos pelos lobos. Mas nós lemos um segundo texto que fala que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz. E nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E a voz do Senhor é que é para a gente se manter simples. Que é para a gente se manter, olha, na posição em que o Senhor pode ser tudo e falar de tudo com as nossas vidas. É difícil quando a gente fala com pessoas que estão cheias, que sabem tanto, mas que não vivem nada. Essas pessoas são terríveis. Pessoas presunçosas. Jesus estava falando com pessoas que conviviam com Ele, que tinham o melhor. Olha, viram Jesus fazendo tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, e agora Jesus estava falando, olha, vocês vão e vocês vão fazer. Vai acontecer através da vida de vocês. Esses homens não se encheram. Eles simplesmente aceitaram a ordem do mestre e saíram usando o nome de Jesus. Meus irmãos, ser simples é isso. É saber que a gente tem um trabalho para fazer, mas que nós não vamos receber glórias desse trabalho. Não aqui. Quem merece glória em todo o tempo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter tanta surpresa. Vai ser maravilhoso a gente andar no céu. Meu pai era um homem que falava muito de Jesus. E era um homem muito simples. Mas era interessante porque ele achava a forma de falar com as pessoas. A situação que fosse, a pessoa falava alguma coisa, ele achava uma brecha e daí tinha Jesus no meio da conversa. Às vezes eu ficava meio irritado porque se a gente estava com pressa,
As conversas dele eram de meia hora, 1 hora, porque não tinha mais o que fazer depois. Então eu ficava irritado com o tempo. Mas ele nunca deixava de perder a oportunidade de falar de Jesus. Jesus é bom, e ele falava de uma forma tão gostosa. E um dia eu estava com ele num ponto de ônibus, e tinha um moço que estava na nossa frente, e de repente esse moço olhou para trás e falou assim: "Ô, paz do senhor, irmão Machado." Meu pai cumprimentou, ele me cumprimentou, e daí ele olhou para o pai, conversando com o pai, e falou: "O senhor se lembra de mim?" Ele falou: "Me perdoe, mas eu não lembro de você." Ele falou: "O senhor falou de Jesus para mim. Eu era o cobrador da outra linha de ônibus, tal. O senhor falou de Jesus numa corrida, minha vida estava tão ruim, seu Machado, depois eu não lhe vi mais." E o pai falou: "E como que está a tua vida agora?" Ele falou: "Agora está uma bênção, porque aquele dia eu aceitei a Jesus. Jesus entrou na minha casa, foi comigo, mudou a minha vida, mudou a minha casa, e hoje eu estou feliz com o Senhor Jesus." Meus irmãos, em todo o tempo. Agora, o meu pai não foi uma pessoa que teve tempo de fazer curso de teologia, não teve tempo de fazer ETAD, não conseguiu fazer metade. Meu pai não conseguiu fazer nada. O que ele conseguia fazer era dobrar o joelho dele, pegar a Bíblia, às vezes dormir com a cara na Bíblia, mas buscar de Deus e ter de Deus. Deus opera no meio da simplicidade. Nós, por tantas vezes, estamos tão letrados, estamos tão cheios de coisas, precisamos falar da forma, né? Tem que andar de um jeito, falar de outro, postar a voz. Meu irmão, para com isso. Vamos falar do nosso Jesus. O nosso Jesus, ele é simples, e ele quer que a gente seja simples. Se nós crescermos muito, nós corremos um risco de deixar Jesus do lado e sermos nós o que estamos fazendo os milagres. E tem muita gente que, infelizmente, está andando por esse caminho. É perigoso. Jesus está falando: "Olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E eu vou e eu digo para, olha, abre o portão, e elas me seguem, elas me acompanham." Tem um dos discípulos que eu amo muito, e eu sei que é o favorito de muitos irmãos, que é o discípulo, e depois se tornou um apóstolo, que é Pedro. E Pedro, numa situação, ele acaba achando que ele já não era mais simples. Ele era prudente, no sentido de estar andando do lado do mestre. Mas teve um tempo da sua vida que ele esqueceu de ser simples. E quando ele esquece de ser simples, ele vai querer dar conselho para Jesus. "Ô mestre, não deixa que fala assim de ti, mestre. Não, o senhor não vai morrer assim, não. Mestre, não fala assim. Mestre, olha, não, o senhor não vai me lavar os pés, mestre." Tinha crescido um pouquinho. E daí Jesus fala: "Se você não deixar lavar o pé, você não tem parte comigo. Mestre, pode dar banho, lava a cabeça, as mãos. Mestre, faz o que quiser." A verdade é que tem horas que as pessoas crescem muito e param com a sua simplicidade. Mas o meu Jesus continua sendo o mesmo. O meu Jesus ainda hoje continua intercedendo por nós. E a Bíblia nos deixa uma passagem onde Jesus intercede por aquele que estava perdendo a simplicidade. Ele deixa uma passagem para falar com Pedro. E Pedro começa a falar tantas coisas. Ele fala assim: "Pedro, o diabo pediu para cirandar com a tua vida. O diabo quer virar a tua vida de ponta cabeça. O diabo quer fazer a tua vida virar do avesso. Mas eu, Pedro, eu intercedi por você." Você pensa que você sabe tanto, Pedro? Você não sabe nada, quem sabe sou eu. Porque antes que as coisas aconteçam, eu já estava orando e estava intercedendo por você. A tua vida, Pedro, vai ser mudada. A tua vida vai ser completamente diferenciada. Pedro, escuta essa orientação. E é maravilhoso quando a gente escuta a voz do bom pastor. Porque a voz do bom pastor faz com que a gente seja forte, com que a gente seja firme. Pedro passa por uma situação terrível. Porque ainda que Jesus fale que o diabo queria ter feito, Pedro foi lá e ele falhou com Jesus. Ele disse assim: "Olha, Jesus fala, antes que o galo cante, você vai me negar." E Pedro vai lá, ele nega Jesus, não só nega, mas senta na fogueira junto com os inimigos. Depois fala que ele não conhecia, não estava vestindo a mesma roupa, mas não era deles. Ou seja, ele ficou tão cheio que parece que tudo não tinha mais valor. O meu Jesus é maravilhoso. O meu Jesus é muito bom, porque nós estamos andando sim no meio de lobos. Nós estamos como ovelhas e nós somos lançados como ovelhas no meio de lobos todos os dias. Todos os dias nós estamos aí passando por situações que aos nossos olhos a gente sabe que é uma situação espiritual. E sabe que não é algo comum que está passando. Então, se não é algo comum que está passando, nós temos que ter a certeza que o nosso Jesus ainda está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, que somos pecadores. Paulo fala que nós devemos nos vestir de uma armadura espiritual para que a gente possa viver, para a gente possa combater essas lutas espirituais. Meus irmãos, nós nunca vamos conseguir entender
aquilo que já foi filtrado no reino espiritual, comparado com as poucas lutas que nós recebemos. Porque a batalha ela é feita no mundo espiritual, e no mundo espiritual o Senhor filtra. Olha, isso aqui o Marcelinho não consegue vencer, o irmão Brasil não consegue, o pastor Maurício tampouco, então deixa eu vencer isso daqui e aqui. Agora essa outra, essa eles conseguem. E nessa é para que meu nome seja glorificado. Essa dificuldade eu vou deixar passar, porque quando tiver a glória, olha, o meu nome vai ser exaltado por eles. Eles vão lembrar quem foi que deu a vitória. Pedro está completamente desiludido. Pedro esqueceu que era para ele ser prudente como a serpente. Ele esqueceu que ele tinha que ter balanço. E no momento em que mais foi necessário o balanço, o pé dele parece que pisou em areia movediça. Ele falou, aqui acabou, não tenho mais estrutura, já não estou mais pisando na rocha, agora o solo já não está dando, estou me afundando, está tudo se acabando. Mas eu amo o meu Jesus, porque o meu Jesus ele sempre tem uma segunda oportunidade. Não é um segundo plano, é uma segunda oportunidade. O nosso Deus, ele dá sempre uma oportunidade para que os nossos passos sejam colocados novamente no mesmo caminho. Nós podemos cair, mas o Senhor é aquele que nos levanta. Se nós falharmos em sermos prudentes, se nós falharmos em sermos simples, tenha certeza absoluta, o Senhor Jesus ainda não voltou e a misericórdia, ela se renova a cada dia. Então ainda há tempo da gente se colocar em pé e continuar na caminhada. Está lá Pedro, pensando que tudo tinha acabado. Vou voltar a pescar, mataram o mestre, acabou a história, não tem mais nada que ser feito. Mas de repente, ele está lá no meio do mar e ele escuta uma voz gritando se tinham pegado peixe. E quando ele escuta essa voz, a Bíblia fala que do jeito que ele estava, ele pula na água, ele vem para o mar, e quando ele chega, ele reconhece que é Jesus. Está lá meu Jesus, com pão, com fogo e com peixe. Uma vez mais preparando o alimento suficiente para que espiritualmente Pedro fosse levantado. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu o sabes. Meus irmãos, nós reconhecemos a voz do bom pastor. Nós sabemos quando é Deus que está falando conosco. E nós também sabemos quando não é Deus que está falando conosco. A verdade é que se nós falharmos em sermos prudentes, ou se nós falharmos deixando de ser simples, ainda hoje, agora o bom pastor está falando conosco. Está na hora de você vir comer pão, peixe e se aquecer no fogo, porque eu quero fazer de você uma nova criatura. É tempo de novidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu o sabes. Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. Apacenta, Pedro, os cordeirinhos. Faz o plano que eu tinha preparado para a tua vida, Pedro. Não para onde você está. Pedro, volta a ser simples. Meus irmãos, a história de Pedro ela é maravilhosa. E a gente vê que depois do Espírito Santo, então, ninguém segura o Pedro. Eu acho que vem daí aquele ditado, né? Para Pedro, Pedro para. Porque Pedro foi uma parada esse Pedro. Ele saiu fazendo coisas maravilhosas em nome de Jesus. Mas a verdade foi uma só. Em um certo momento ele deixou de ser simples, porque ele não soube ser prudente. Que o Espírito do Senhor nos permita a ter olhos espirituais e reconhecer quando é o lobo, a saber quando é o inimigo, a escutar quando tem perigo chegando perto, e acima de tudo a reconhecermos quando nós estamos deixando de ser simples. O Senhor nos quer da forma como Ele planejou. Tem algumas pessoas que eu amo, porque são pessoas que cresceram, mas não incharam. E isso é maravilhoso. Ver pessoas que o Senhor permite ser exaltadas, pessoas que estão levantadas tal, e que falam do amor de Deus. Mas tem pessoas que incham e não crescem. E aí é um problema. É a gente deixar de ser simples, pensando que a gente já tem muito conhecimento, a gente tem muito doutorado. Conversei com um pastor essa semana, não sei se está sendo transmitido, mas eu sei que ele não está assistindo. E se assistir depois também tem problema. Mas é difícil quando você vai conversar com um pastor, ele se apresenta como doutor, né? É doutor, pastor. Né? Bom, eu já tremo as pernas quando me chamam de pastor. Mas como doutor, então, né, eu acho que tem horas que a gente deve deixar os nossos títulos de lado e a gente reconhecer que o maior título que nós temos não é o título ministerial, mas é sermos chamados de servos do Senhor Jesus. Como servos, nós precisamos ter equilíbrio. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém?
Pastor Marcos, ora por nós. Aleluia. Glorioso Deus. Queremos, Senhor amado, cada vez mais te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Continua, Senhor amado, ó Deus, através da tua palavra, Senhor, nos ensinando cada vez mais. Permita que cada vez mais aprendemos mais de ti, mais da tua palavra, Senhor. Na vida dos teus filhos. Aleluia. Que possamos, Senhor amado, estar cada vez mais, Senhor amado, procurando, ó Deus querido, fazer, ó Deus amado, aquilo, Senhor amado, que o Senhor tem proposto para nossas vidas. Deus da glória, possamos cada vez mais caminhar segundo a tua boa vontade nas nossas vidas. Tu conhece a cada um aqui, sabe a necessidade, conhece cada coração aqui e as necessidades que precisamos. Continue conosco, continue nos orientando, Senhor, para que podemos ganhar almas para o teu reino. Muito obrigado por esta palavra, Senhor amado. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus que está diante, Senhor, para nos dar a vitória. É isso que nós te agradecemos. No nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém.